A profecia do cavalo branco. A imagem do cavalo branco é uma das mais recorrentes das profecias do final dos tempos, porque participa afinal de várias tradições religiosas. Eventualmente, o cavalo branco também pode ter relação com a raça Arya, daí no Oriente também se falar de Arya Maitreya, um termo que possui conotações, porém extra-raciais, porque Arya também significa nobre. Blavatsky afirmou que Maitreya viria na sétima subraça Arya, identificada à América Latina, a qual representa uma subraça de transição, e como tal, também mestiça. A interpretação que recebe o tema também tem sido variada, mas parece que uma das variáveis mais importantes tem sido pouco investigada na esfera do grande público, que é justamente a astrológica, um tema que não poderia estar mais próximo possível da própria arte profética. Alguém poderia tentar arguir então que poucas astrologias empregam o signo de cavalo, apenas a chinesa e a tibetana que lhe está associada. No entanto, no âmbito esotérico, esta astrologia sempre foi suficientemente conhecida. Para os hindus, por exemplo, o assunto não ficaria distante. A cultura hindu muitas vezes se aproximou da chinesa através do budismo. O cavalo realmente integra o corpo avatárico hindu, o qual está muito ligado à astrologia mundial, e onde consta outros conhecidos símbolos chineses como a tartaruga. Ademais, missionários budistas chegaram até os reinos helenísticos, nos tempos do imperador Asoka, difundindo os mitos do Oriente. Por fim, as artes proféticas poderiam eventualmente entrever este arquétipo, dentro de um tempo futuro de ecumenismo. Assim, na astrologia chinesa, o ano de 1990 foi regido pelo cavalo, sob o elemento metal, que recebe a cor branca. Tal ano esteve efetivamente próximo a profecias, como a de Nostradamus para 1999 e de Alice Bailey para as proximidades de 1980, ambas tratando sobre a volta do Messias. Neste ano do cavalo branco, um adepto se manifestou no planeta aquele que logo se tornaria o novo Buda, Maitreya. Importantes portentos acompanharam a sua chegada, servindo como tradicional testemunho da Terra sobre a potência divina de sua iluminação, porque a iluminação de um grande mestre é muito superior àquilo que os místicos entendem habitualmente por iluminação. Somente aqueles que viveram a década de 80 podem ter alguma ideia do contraste dos acontecimentos entre antes e depois da iluminação de Maitreya. Até hoje, os acontecimentos de então espantam os historiadores. Pois, mesmo havendo vários fatores secundários envolvidos, a grandeza das transformações havidas nunca ficaram suficientemente esclarecidas. As pessoas mais sensíveis intuíam que as forças das trevas vinham avançando muito, ao compasso do aumento da corrida armamentista. A liberdade das nações via-se severamente estrangulada, por causa deste clima opressivo e de incertezas. Tudo isto se reflete nas modas e nos modismos da época, empregando a cor negra da negação e da desesperança, como o estilo dark, escuro em inglês, ou gótico. Então, de repente tudo mudou. A Guerra Fria terminou. A consciência ecológica se expandiu. E a consciência espiritual foi disseminada. Maitreya iluminou-se na realidade em 1988, tornando-se um adepto em 1990, como vimos. O surgimento de um adepto representa o primeiro sinal de que um iluminado logrou superar a crise mortal da quarta iniciação, também chamada de cruz espiritual, alcançando assim uma condição supra-humana, por assim dizer. A partir disto, ele poderá seguir evoluindo rapidamente para novas iniciações superiores, segundo as demandas que o seu tempo apresenta em termos de missões planetárias. Não tardaram a seguir-se, daí, uma série de efeitos positivos deste grande acontecimento, como os acima citados, os quais passadas várias décadas ainda afetam a humanidade. Entre estes acontecimentos, podemos citar então, reiterando o colocado: 1. O Muro de Berlim foi derrubado em 1989. A União Soviética, URSS, dissolve-se, oficialmente em 1991. Os grandes arsenais nucleares começam a ser reduzidos.
2. Moderniza-se a Rio 92, e o meio ambiente torna-se um assunto cotidiano. Reuniões regulares passam a acontecer desde então, para tratar de medidas de controle de emissões industriais e outras. 3. Uma nova grande onda mística se naturalizou pelo planeta. As livrarias têm um grande boom de obras espirituais, tornando-se a matéria parte do dia a dia das pessoas. O chamado da liberdade. Tudo isto foi alcançado, meramente, em função da energia psíquica coletiva aprimorada pela iluminação de Maitreya. Para que as coisas possam avançar ainda mais, e não correr o risco de voltar ao estágio anterior, é preciso que a humanidade atue também mais proximamente junto ao enviado, conhecendo seus ensinamentos e orientações para a humanidade. Afinal, Maitreya também foi anunciado como um grande sábio. Está destinado a emanar toda uma divina sabedoria, simbolizada pelo jarro ou a cornucópia do aguador de Aquário. Mas também, reaprendendo a administrar a verdadeira iluminação, porque uma era positiva como a de Aquário requer uma forte compensação de energias espirituais em relação às poderosas energias materiais também presentes no mundo. Afinal, mesmo que a era de Aquário traga uma nova idade de ouro racial, que sai de forma mais localizada, concomitante temos o acirramento das energias materiais, em função da aproximação do Kali Yuga planetário do final do Manvantara mundial. Portanto, apesar do contraste destas energias, ambas podem acontecer paralelamente, em função das diferentes escalas dos ciclos do universo, refletindo-se sobre as regiões do planeta. Os avatares vêm ao mundo para recolocar a roda do Dharma em movimento. É a sua função Chakravartin, portanto. Eles vêm revitalizar a espiritualidade, desfazer ilusões e anunciar novos caminhos de evolução. Porém, toca à própria humanidade, em consórcio com a hierarquia espiritual, manter esta roda em movimento. Afinal, se por um lado a humanidade deve aprender a prescindir grandes intervenções contínuas, ela tampouco é capaz de caminhar sozinha num mundo tão complexo e desafiador, e cujos mistérios ainda desconhece na prática. Maitreya já tem trazido muitas orientações e iluminado vários ensinamentos. Qual a palavra de Maitreya para hoje? Certamente os tempos apenas se agravam, tornando ainda mais urgente dar as respostas que o mundo pede dos verdadeiros despertos. Em primeiro lugar, é preciso romper as bolhas e pensar no todo. O ser humano tende a se organizar em bolhas achando que isto representa alguma solução. A pior bolha é aquela da autossatisfação, a ilusão da felicidade pessoal, o auto-anestesiante e o pensamento de que fazer a sua parte é o suficiente. Já foi dito que organizações não bastam, movimentos também são necessários. O verdadeiro desperto não se limita a arrumar o seu quintal, ele trata de ajudar o seu vizinho a fazer o mesmo. Ninguém pode ser realmente livre sozinho, porque ninguém está ilhado neste mundo. Hoje, quando a tecnologia alcança tais avanços, esta possibilidade é ainda menor do que nunca foi. Por isto, a boa consciência deve ser semeada antes do que qualquer outra coisa. Se você chegou até aqui neste vídeo, parabéns porque você é uma das raras pessoas que está realmente buscando um despertar. Dê um primeiro passo divulgando esta mensagem. Talvez amanhã ela já não esteja aqui. O momento para agir é agora. Seja um desperto ajudando outros também a despertarem.